Oi, ser humaninhos, tudo bem? Sim, hoje eu tô sentada no chão. É uma das minhas esquisitices. Eu gosto de sentar no chão, não sei por quê. Eu sinto que eu penso melhor quando eu tô aqui. Então, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre egoísmo. E eu acho que é importante a gente falar de egoísmo de forma séria, não só como uma questão que é negativa, porque sim, é muito, principalmente quando a gente está falando na neurobiologia do cérebro. Mas o impacto que a gente está vendo desse egoísmo na nossa sociedade, todos os problemas que a gente tem visto, seja nos âmbitos de trabalho, familiares, de relacionamentos amorosos, tudo mais. Mas eu sinto que depois da pandemia a gente piorou muito. E por que eu tô falando isso? Porque a pandemia nos deu permissão para sermos egoístas. Porque imagina, falavam pra gente, não se relaciona com ninguém, não pense em nada, o outro é o inimigo. Ele é, né, no sentido de que se você se relacionar com o outro, isso vai te levar à morte. Então a gente tem que entender que isso, você fala, Luana, mas isso não me afetou. Não de forma que você tenha clareza sobre, mas com certeza isso te afetou, e te afetou muito. Então a gente tem que entender que o egoísmo foi algo que veio, a gente não percebeu como uma das sequelas e a gente só piorou. Como? Reforçando a questão de home office, morando em apartamentos cada vez menores, que não dá espaço para a gente construir uma vida, uma jornada, simplificando excessivamente algumas coisas que não tem como ser simplificadas. Então, assim, isso tudo vai reforçando pra gente o que o egoísmo está nos causando. Só que a gente tem que lembrar que o egoísmo, ele é, por essência, algo destrutivo. Que ao final de um ato egoísta, a gente não se sente melhor. A gente se sente pior. A gente sente que algo de ruim aconteceu aqui dentro, que tem algo faltando, que algo não foi completo. E isso aumenta a nossa insegurança, insatisfação. E isso a gente nota, né? Querendo sempre mais, querendo mais de tudo, né? Pessoas que qualquer comentário já se desmoronam. Então, quando a gente reforça essa questão de tirar o egoísmo de dentro da gente, a gente abre um leque que a gente nunca parou para pensar de soluções. Tem alguns psicólogos que falam que não existe atos genuinamente não egoístas, né? Que falam que não, todo mundo faz algo por benefício próprio, né? Que sempre traz uma satisfação. E sim, quando você faz algo legal para o outro, é lógico que você fica feliz e isso te gera uma satisfação. Mas o cérebro, já foi comprovado em alguns estudos, que quando você faz algo pensando mais no outro do que em si mesmo, ou seja, você faz o ato com genuidade de ajudar o próximo e não pensando em como que você vai ser satisfeito nessa história, o seu cérebro ativa áreas completamente diferentes quando você faz um ato pensando só em si mesmo. Então, quando você faz um ato de generosidade, você se sente mais presente, mais satisfeito, como se algo tivesse sido preenchido dentro de você. Enquanto você faz um ato egoísta, ao final do ato você sente pobre. E não é à toa, porque as áreas do cérebro que são estimuladas, os neurotransmissores emitidos são completamente diferentes. Então, a intenção com qual você faz algo tem um peso extraordinário na nossa jornada. Então, a gente tem que entender que a gente tem que começar a nutrir uma relação em olhar não só para mim. É importante olhar para mim, eu processar o que está acontecendo, entendendo como as coisas estão se mostrando, o que o mundo está demandando de mim. Mas fato é que quando você para de olhar um pouco para si e começa a olhar para o outro de forma genuína e não esperando nada em troca, você começa a se sentir mais presente na sua vida, você sente trazendo
essa jornada para si. Você sente que você está vivo dentro da jornada da sua vida. Então a gente tem que entender que trabalhar a empatia, altruísmo, essa coisa de se desvincular um pouco do seu centramento, do autocentramento, na verdade está te ajudando a curar várias coisas que você não percebe, como o excesso de pensamento, baixa autoestima, tem mais reflexo sobre os seus talentos, sobre o que você é capaz de fazer, sobre as suas entregas. Você é capaz de ter clareza sobre coisas tão profundas sobre você que você não imaginava. O seu poder de servir, o seu poder de doação. Você começa a se sentir uma pessoa genuinamente melhor. E o que eu vejo na internet, né, e tá tudo bem, é as pessoas falando assim, não, você tem que fazer isso, porque quando você faz isso, você vai se sentir melhor. Depende. Eu tô fazendo isso porque eu tô fazendo esse ato de cuidar, por exemplo, do meu lar, de ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, ou de fazer um cuidado para os meus pais, para a pessoa que eu amo, que está dividindo a minha vida comigo, porque eu estou na expectativa de que isso vai me fazer bem, porque depois eu vou ter um retorno disso, ou eu só estou fazendo porque genuinamente eu quero ver a outra pessoa feliz. Quando eu faço querendo ver a outra pessoa genuinamente feliz, isso sim muda o nosso cérebro. E a gente tem que lembrar que depois da pandemia, o nosso cérebro ele ficou um tempo, né, gente, vivendo no estresse do estresse do estresse. Tem gente que fala, ai Luana, mas eu não senti isso. Eu acho que não é isso. Então, você é a pessoa que nem sabe que tem um problema, né? Então você tá numa escala depois. Mas quem tem clareza que depois do que aconteceu, o fato de como foi guiada a pandemia, de todo o isolamento, que você se sente mais irritado, ou mais triste, ou mais tanto faz, porque a apatia é um dos sintomas desse excesso de estresse, de estafa que a gente teve. Quando você aceita que isso aconteceu, você tem que lembrar que o seu cérebro viciou nisso. Ele viciou nessa coisa de só procurar problemas, de só olhar para situações, de que tudo é um perigo, de que tudo tá ruim. E, de novo, foi importante, gente. Eu não tô falando que o que aconteceu na pandemia não foi real. Foi muito real. Mas o fato é que a gente tem que começar a treinar o nosso cérebro para uma outra coisa. Eu ia falar destreinar o cérebro. Mas é isso, a gente tem que começar a desviciar o nosso cérebro nesse autocentramento, nesse senso de sobrevivência a qualquer custo. Porque sim, a gente teve que lutar com o sofrimento ali para sobreviver, fato. Mas também é fato que já passou. Estamos aqui lidando com outros problemas, com outras possibilidades de morte. Mas eu acho que a gente tem que voltar mais do que olhar para a morte, para a dor. Eu acho que a gente tem que aprender a voltar a viver. E para a gente poder voltar a viver, a gente tem que lembrar que a gente está em sociedade. E como sociedade, a gente tem que lembrar que a gente está aqui para compartilhar. E quando a gente compartilha atos genuínos, a gente começa a ter outros deslumbres da existência. Então você pode começar com atos mecânicos, claro. Então eu vou fazer isso porque eu acho que é importante e vai ajudar o outro. Você vai começar às vezes com atos mecânicos. Mas aos poucos você vai começar a sentir coisas mudando dentro de você, sutilezas, sorrisos leves, gargalhadas que às vezes não vinham, vão voltar a vir. E é isso que a gente tem que relembrar, que o egoísmo mata dentro da gente, essa leveza, esse poder de se divertir. E a gente olha isso nas redes sociais. Você vai fazer um comentário, a pessoa já leva pro pessoal, já vira uma batalha, fora que interpretação de texto, isso daí eu acho que vale um outro vídeo só sobre leitura e interpretação de texto. Mas as pessoas levam tudo pro pessoal, tudo fica difícil, tudo fica um fardo complicado, ai meu Deus, porque todo mundo tá brigando, todo mundo tem que ter uma opinião. Não. Ninguém tem que... Eu não gosto desse tamanho disso, tem que nada, porque a gente tem que muito. Mas a gente não tem que levar em consideração todas as variáveis, todas as informações.
A gente sim tem que se respeitar os lugares que a gente está, como especialistas, como pessoas que têm uma vivência, uma experiência, mas a gente tem que parar de levar tudo pro pessoal, porque cada um tem uma vida, cada um teve uma experiência, cada um teve uma jornada, e isso é pessoal, e a sua experiência única não se discute, mas se discute o que é maior, o que é para amplo, o que é para todos. E quanto mais eu fico autocentrado na minha única e exclusiva jornada de experiência, mais egoísta eu fico. Porque eu perco a noção do todo, eu perco a noção de que eu faço parte da sociedade. Então a gente tem que entender que o egoísmo, ele vai deteriorando, inclusive aumentando o estresse e a ansiedade, porque ele ativa o nosso senso de sobrevivência. Porque se eu sou egoísta, eu olho para o mundo como se todos fossem, como se todos estivessem só querendo um benefício próprio. Mas se eu começo genuinamente a fazer atos de bondade, de jornada, de entrega, eu consigo de alguma forma reviver isso em mim e eu enxergar isso nos outros e me abrir para viver em sociedade. É isso. Se vocês tiverem ideias de temas que vocês queiram ouvir mais pra frente, comentem aqui, deixem seu like, compartilhem com seus amigos e até a próxima. Tem mais